Nós somos discípulos de Jesus que estão aprendendo juntas a permanecer calmas e confiantes no Pai em meio às tempestades da vida. Nos rendemos diariamente a Deus. Abrimos mão do controle das nossas vidas e seguimos o direcionamento do Pai. Acreditamos que Deus não é um juiz bravo e distante, que está contabilizando as nossas faltas. Mas por causa de Cristo, podemos chamar Deus de Rei e Pai amoroso. Sabemos que o lugar mais seguro para uma pecadora redimida por Cristo estar é na presença de Deus. Por isso, sempre que erramos, corremos para os braços do nosso Pai, onde sabemos que não seremos condenadas. Pelo contrário, receberemos perdão, graça e sabedoria para recomeçar quantas vezes forem necessárias. Buscamos diariamente saciar a fome mais profunda da nossa alma na intimidade com nosso Pai. Não mais buscamos em outras causas, coisas e pessoas a satisfação e a segurança que só nosso Deus, Rei e Pai pode nos dar. Vivemos um dia de cada vez, dando um passo imperfeito e corajoso de cada vez. Crendo que nada sabemos, mas o Senhor tudo sabe. Que sem Ele nada podemos, mas com Ele tudo podemos suportar. Ao invés de nos preocuparmos, lançamos sobre Ele todos os nossos anseios, sabendo que Ele é um bom Pai. Somos filhas amadas de um Pai que tem cuidado de nós. Olá, sejam todas bem-vindas ao minicurso Navegue o Caos com Calma. Eu sou Luísa Grete Nazaré, sou teóloga e fundadora da Fluirá, uma escola que transforma mulheres cristãs inquietas e sobrecarregadas em discípulas calmas, confiantes, corajosas e constantes no Pai, mesmo em meio ao caos da vida. A gente faz isso através de conteúdos gratuitos como este aqui, mas principalmente através do nosso programa completo de crescimento espiritual e emocional para mulheres cristãs chamado Acalma e Confia. Que alegria a gente poder caminhar juntas ao longo dessa semana no nosso minicurso. Durante essa semana eu vou te apresentar o passo a passo para você se transformar em alguém que, frente às dificuldades e desafios, transborda sabedoria, equilíbrio e paz, ao invés de desespero, ansiedade e insegurança. E o que você vai aprender durante essa semana vai transbordar para todas as áreas da sua vida e para as pessoas que você mais ama ao seu redor. Através do que eu estou te mostrando nesse minicurso, as nossas alunas aqui da Fluirá conseguiram estar mais presentes, menos preocupadas, menos aceleradas, menos agitadas, menos inseguras, menos ansiosas. Elas conseguiram ser mais pacientes e perseverantes, ter mais segurança para dar os passos que precisavam dar, mais coragem para tomar as decisões que tanto temiam, para fazer as mudanças que estavam há tanto tempo procrastinando. E mais importante, elas conseguiram fazer tudo isso, permanecendo cada dia mais constantes e indo mais fundo na sua intimidade com o Pai e na sua identidade de filhas amadas. Tudo isso porque o que a gente vai aprender durante essa semana mexe no core da sua existência, no centro a partir do qual tudo se transforma, que é o seu centro espiritual. Ao longo do minicurso, você vai conhecer um pouco mais da história de algumas dessas nossas alunas aqui da Fluirá. E o que você vai aprender é o que proporcionou histórias como essas daqui. O objetivo que eu tinha, né, de entender, de me conhecer, de saber a minha identidade, de me ver como Jesus me via. Eu olho pra mim e hoje eu consigo ver todas essas qualidades, sabe? No meu dia a dia, eu não preciso me cobrar e nem me exigir, porque Ele tá comigo e Ele me entende. E aí eu me volto e eu falo, não, calma, respiro, vamos lá. Tá tudo bem não ser perfeito. Me lembrar também, sabe, que preciso celebrar os pequenos passos, porque mesmo nos pequenos passos, a graça de Deus está comigo e Ele está comigo, o Criador do Universo está comigo todos os dias. Eu posso parar e tentar percebê-lo, assim, no meu dia e me acalmar com isso. Mudei algumas coisas, mudei de faculdade, comecei estágio, estava em outro trabalho, saí do trabalho. Então, teve várias coisas, assim, que às vezes de longa data que eu fazia, que eu deixei de fazer. Então, teve várias mudanças. E com certeza também alterou e mudou na visão que eu vejo as outras pessoas, né?
também já era um pouco, bem menos exigente com os outros do que era comigo. E hoje eu consigo realmente ter mais empatia e ser mais livre para me relacionar, para me mostrar mesmo. E ter mais paz em quem eu sou e mais feliz, mais convicção de quem eu sou. Esse firmar o pé na verdade, sabe, na rocha, e entender que sou filha, entender não só cognitivamente, mas com o coração, aprender a descansar, a permanecer no lugar certo, e a partir daí viver o infinitamente mais no ordinário, e às vezes também naquilo que é extraordinário. Saio mais leve, saio entendendo onde achar leveza e coragem, sabe, e liberdade para viver o lado de cada eternidade. Me ajudou, inclusive, a ser mais organizada em relação àquilo que eu tô desempenhando. E os seus relacionamentos acabam ficando mais leves, né? E qualquer pessoa que se relaciona comigo sabe disso, sabe? Me ajudou a encarar com mais graça e com mais coragem a minha história. E de uma maneira prática, eu aprendi a não ter mais medo de compartilhar a minha história e aquilo que Jesus fez em mim. Eu era muito medrosa antes. Hoje eu acho que eu não sou tão medrosa assim. Brincadeira, eu acho que eu sou corajosa. Eu acredito que eu sou, porque Jesus diz isso sobre mim. E eu aprendi isso no Fluirá. De ir pro caminho dos meus próprios pensamentos, do meu coração, não ia dar muito certo. Fui para outro caminho, resgatada pela Fluirá, que não tem nada mais hoje que eu anseie, a não ser transformada pelo Espírito Santo dia após dia. Hoje, como mãe, eu entrego os meus filhos ao nosso Deus Criador, eu entrego o meu casamento ao meu Deus Criador, eu entrego o meu trabalho, meu futuro trabalho, né, a minha retomada, e eu descanso de verdade, de verdade. Então eu sou mais leve a cada dia, e por isso eu me sinto maravilhosamente redimida, maravilhosamente cuidada, independente da circunstância. Isso é, glórias a Deus por isso. E eu sou prova de que não importa a situação, a ferida, a dor, não importa a circunstância. Esse Deus que nos redimiu, que nos adotou como filhas amadas, Ele pode transformar as nossas vidas a serem, dia após dia, livre, leve e corajosa. Maravilhoso, né? 2 dessas alunas que vocês viram no vídeo são parte hoje da nossa equipe aqui da Fluirá. E hoje elas cuidam de outras mulheres. Elas não só saíram de um lugar de ansiedade e insegurança constantes, como hoje estão ajudando outras mulheres a saírem também. E as nossas alunas, elas são mulheres ocupadas como você, de todas as idades, com rotinas sobrecarregadas, que têm mentes que tendem à inquietação e ansiedade, mas que escolheram entrar em uma jornada de crescimento intencional para se tornarem discípulas que sabem como permanecer calmas e confiantes do Pai, mesmo em meio ao caos da vida. E hoje elas estão colhendo frutos e abençoando a vida de muitas pessoas. E aí, ficou animada? Eu tô muito. Para começar nossa aula, eu quero me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Luísa Agreste Nazaré. Eu sou mãe de 2 menininhos, o Gabi, de 9 anos, e o Jojo, de 7. E eu sou casada há 13 anos com o meu melhor amigo e músico preferido, Paulo Nazaré. Nós moramos na cidade de São Paulo, onde Paulo é pastor auxiliar na comunidade presbiteriana da Vila, e eu faço parte da equipe ministerial de lá, servindo nas áreas de ensino, aconselhamento e formação espiritual. Eu sou comunicadora por formação, graduada pela Unicamp e pós-graduada pela USP, e durante 13 anos eu trabalhei como consultora de inovação digital para grandes marcas como Itaú, Bradesco, iFood, Uber, 99 e etc. E eu sou praticante da espiritualidade bíblica e amante da teologia desde a minha adolescência. O Senhor me deu a oportunidade de escrever 2 livros, Instantes para um Leve Maternar, que está esgotado, e Livre, Leve e Forte, publicado pela editora Thomas Nelson, com mais de 7.000 cópias vendidas. Alguns anos atrás, depois de eu ter passado pela pior crise espiritual e emocional que eu já experimentei, o Senhor me chamou para fundar a Fluirá, essa escola que equipa discípulos de Jesus a navegarem o caos das suas vidas e emoções, sem perder a calma e confiança no Pai. E esse ano aqui, eu terminei o meu doutorado em teologia pelo Missional Training Center e Covenant Seminary nos Estados Unidos.
justamente para cumprir esse chamado do Senhor com mais profundidade bíblica e teológica. Nesses últimos quase 4 anos, o Senhor nos deu a graça de acompanhar mais de 1000 mulheres cristãs aqui na Fluirá, através dessa jornada de transformação, da inquietação e sobrecarga para constância, calma e confiança no Pai em meio ao caos. E eu queria, inclusive, dar um alô para as nossas alunas queridas que estão acompanhando esse minicurso gratuito. A gente tem muitas alunas que continuam vindo nos minicursos gratuitos para nos prestigiar, para nos encorajar. Alunas queridas, vocês são o motivo da gente estar aqui podendo compartilhar todo esse conhecimento com tanta gente. É por conta do investimento financeiro de vocês que nós podemos fazer minicursos gratuitos como esse e oferecer conteúdo de forma gratuita, abençoando milhares de pessoas nas plataformas digitais. Quem aqui já foi abençoada por um podcast nosso, um post, uma jornada devocional gratuita? Fala aí no chat. É o investimento financeiro das nossas alunas que possibilita que vocês, que ainda não são alunas, sejam abençoadas com materiais gratuitos como esse. E sim, ao final desse minicurso, nós vamos abrir as matrículas para o Calma e Confia e você vai ter a oportunidade de também se tornar nossas alunas, abençoando financeiramente o nosso ministério e possibilitando que tantas outras manas sejam abençoadas também através do seu investimento. Logo a gente vai te dar mais informações sobre isso. Se você quiser já entrar na lista de espera, o link está aqui na descrição do vídeo e vai aparecer em algum lugar aqui da tela. Mas a gente vai antes mergulhar profundo no conteúdo do nosso minicurso gratuito, que por si só já vai ser muito transformador. Na aula de hoje, eu vou compartilhar com você um pouco mais sobre a minha luta pessoal com ansiedade e insegurança, e nós vamos juntas descobrir as causas espirituais da nossa ansiedade e insegurança. E eu quero que você fique até o final, porque a gente vai ter uma surpresa muito boa logo no final, tá bom? Então, começando um pouco com a minha história pessoal com ansiedade, insegurança e depressão. Eu sou nascida e criada na igreja, sou primeira filha de pastor presbiteriano, então um alô para as perfeccionistas de plantão. E hoje eu sou esposa de pastor. Eu passei a minha infância e adolescência inteiras me esforçando muito para sempre ser uma boa menina e agradar a Deus. E a imagem que eu tinha desse Deus era de alguém distante, bravo, com uma lista de coisas boas e ruins que eu estava fazendo, e que me recompensava ou me punia de acordo com essa lista. E assim eu fui aprendendo a ser sempre muito controladora, muito preocupada com a opinião dos outros, muito dura comigo mesma quando eu errava. Aos 16 anos, como fruto de toda essa autocrítica, dessa autocobrança, dessa baixa tolerância ao erro e frustração, eu tive o meu primeiro episódio depressivo. Eu vivi um período de muita tristeza, muito desânimo e isolamento. Eu continuava dentro da igreja, eu estava sendo discipulada, eu liderava encontro de adolescentes e ainda assim eu entrei em depressão. E eu quero fazer um primeiro parênteses aqui. Nós crentes também lidamos com ansiedade e depressão. E isso não significa falta de fé ou que o Senhor esteja nos punindo. Fechando parênteses. Logo depois desse período, eu passei pelo período pré-vestibular, tendo muitas crises de gastrite, problemas de pele por conta de estresse. Eu tive até herpes zoster. E eu consegui passar na universidade dos meus sonhos. Aos 21 anos eu me formei na universidade, me casei com o Paulo e a gente veio para São Paulo. E as minhas crises de gastrite pioraram, muita alergia na pele, muitas crises de ansiedade. Eu acordava recorrentemente às 3 horas da manhã e não conseguia mais voltar a dormir. Eu tinha bruxismo, muitas dores nas costas, enxaqueca. Logo depois que eu cheguei em São Paulo, eu comecei a trabalhar com essas grandes marcas que eu contei aqui. Eu fiz pós-graduação, galguei os degraus do mundo corporativo, tudo isso enquanto eu continuava discipulando, ensinando a Bíblia na igreja. Mas eu continuava também com um nível altíssimo de estresse, de ansiedade e de autocobrança. Eu estava vivendo a vida exteriormente dos sonhos, mas interiormente eu estava quebrada. E aos 25 anos nasceu meu primeiro filho e foi quando tudo desabou. Foi quando eu enfrentei a pior crise emocional, espiritual e existencial que eu já tinha experimentado até ali e entrei em depressão novamente. Eu não sabia, mas ele tinha uma alergia alimentar grave que fazia com que ele tivesse refluxo, com que ele não conseguisse dormir e ele tivesse quadros recorrentes de infecção respiratória. A cada quadro de infecção respiratória, ele tinha uma convulsão febril
e tinha que ser hospitalizado. Então foram 4 internações em apenas alguns meses de vida. Eu estava exausta, física, emocional, espiritualmente exausta. Eu estava sempre impaciente, reclamando, com pressa, irritada, e eu estava me sentindo muito sobrecarregada por todas as demandas da vida e me sentindo muito incapaz de lidar com tudo aquilo. Por isso eu passava horas scrollando o feed do Instagram, me comparando com um monte de gente, maratonando seriados no Netflix. Eu sentia muita inveja, muita amargura, muito ressentimento. E eu ficava tentando aliviar esses sentimentos de inferioridade, baixa autoestima de várias formas. Eu não conseguia manter constância nos meus momentos devocionais, nos exercícios físicos, no cuidado com a casa, com a alimentação, comigo mesma. Eu procrastinava tudo aquilo que eu sabia que era importante para mim. Eu estava me sentindo distante de mim mesma e de Deus. Isso tudo fazia com que eu sentisse muita vergonha e muita culpa. E nesse momento, com 25 anos, pela primeira vez na vida, eu busquei ajuda profissional, tanto de terapeuta quanto de psiquiatra, para além do aconselhamento bíblico e pastoral. E eu confesso que eu demorei para procurar ajuda. Eu mudaria isso hoje. Eu fiquei muito tempo tentando me consertar sozinha. Eu achava, não, é só eu orar mais, é só eu ler mais a Bíblia, é só eu ler mais um livro, ouvir mais um podcast, mais uma pregação. Não. A gente precisa de ajuda especializada. A gente precisa de pessoas que estão treinadas para nos ouvir, para fazer as perguntas certas, para nos dar um meio de graça para ajustar a nossa química cerebral chamado remédio, que só um psiquiatra bom consegue nos ajudar a encontrar. E o segundo parênteses que eu quero já dar para você aqui é que buscar ajuda profissional não é falta de fé, é também glorificar a Deus. Então, se você está em depressão, se você está tendo crises de ansiedade, reconheça que você precisa de ajuda. Procure um terapeuta, procure um psiquiatra, isso não é vergonha, é coragem, isso é meio de graça de Deus para a nossa vida. Mas o que eu percebi na minha trajetória é que só a ajuda terapêutica e psiquiátrica também não eram o suficiente. Eu precisei passar por um processo de reconstruir a base espiritual da minha vida e a dinâmica da minha relação com Deus, que hoje eu vejo que estava muito adoecida. Eu precisava não só de saúde física e mental, mas também de saúde espiritual. Então eu entrei numa longa jornada, acompanhada por mentores espirituais, para aprender quais são realmente as bases espirituais que iriam me ajudar a não me desesperar frente ao caos da vida como estava acontecendo até ali. E eu posso admitir uma coisa para você, já fazendo mais um parênteses e dando um spoiler. Eu ainda estou nessa jornada. O que eu tenho descoberto é que a nossa jornada de restauração espiritual leva uma vida toda. Tem uma coisa que eu não canso de falar para as minhas alunas, que é, do lado de cada eternidade, enquanto Jesus não voltar, a gente vai conviver com a imperfeição e com a dor. Então hoje eu ainda lido com a minha ansiedade e com as minhas tendências depressivas. Eu não estou completamente e eu nem vou ficar enquanto Jesus não voltar. E eu sei que você pode estar frustrada comigo agora ouvindo isso. Afinal, provavelmente você veio para essa aula esperando se livrar da sua ansiedade, da sua insegurança. Mas eu não posso ser desleal com você. E quem fica prometendo fim de ansiedade por aí afora está sendo desleal e não está sendo bíblico. Porque o Senhor não nos prometeu uma vida sem dificuldades. Muito pelo contrário. Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas não se turbe o vosso coração. A paz que Cristo nos dá não é uma vida sem sofrimento, mas é a presença dele em meio ao sofrimento. É vida plena apesar do sofrimento. E nesse processo de revisitar e construir as minhas bases espirituais, o meu fardo tem ficado cada dia mais leve. Porque eu sei hoje para onde voltar, eu sei quais são as práticas, quais são os ritmos de vida que vão me manter na saúde espiritual. Nessa e nas próximas aulas, eu vou compartilhar com você alguns desses aprendizados, algumas dessas práticas que eu fui aprendendo ao longo desses anos de restauração das bases da minha fé. E eu espero, do fundo do meu coração, que você saia desse minicurso sabendo o caminho que você precisa trilhar para a sua restauração espiritual, sem ter que passar por tudo que eu passei. E o primeiro aprendizado que eu queria passar hoje, nessa primeira aula, é
a gente descobrir quais são as causas espirituais da nossa ansiedade e insegurança. Na minha história pessoal com ansiedade e depressão, eu aprendi que nós somos seres multidimensionais. Nós somos mente, corpo e espírito. E para lidar com a nossa ansiedade e insegurança, nós precisamos trabalhar de forma sincronizada em todas essas dimensões. A gente precisa cuidar do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito. A sua ansiedade e insegurança não pode ser tratada somente olhando para a dimensão espiritual dela. Como eu disse, não basta só ler a Bíblia e orar. Mas existe sim uma dimensão espiritual que precisa ser olhada e que é essencial para tratar a nossa ansiedade e insegurança. A Bíblia nos fala que nós somos esses seres multidimensionais e que todas essas dimensões estão interconectadas entre si, não são coisas separadas. O que eu faço com o meu corpo afeta o meu espírito e vice-versa. Por questões didáticas, eu quero que você imagine o seu ser como um barco com 3 compartimentos. O primeiro é aquela casinha que fica bem no meio do barco, onde está o leme, o mapa e etc. O segundo é o deck, que é a parte exterior, onde ficam as cordas, às vezes ficam as velas. E o terceiro é o porão interior, que fica abaixo do nível do mar. E no porão estão todos os mantimentos essenciais para essa viagem. Agora imagina que esse barco está no meio de uma tempestade, com ondas batendo, enchendo de água o deck, a chuva dificultando a visão na torre de controle ali da casinha, os trovões fazendo barulho, enfim, caos instalado. E no porão desse barco tem várias rachaduras. Então o barco está afundando também de dentro para fora. A parte de fora desse barco, nessa analogia, é o nosso corpo. Na parte de fora, no deck, estão as sensações visíveis da ansiedade manifestadas no nosso corpo e nos nossos comportamentos, como agitação, indisciplina, desorganização, sobrecarga, cansaço, irritação, dificuldade para dormir, de relaxar, tensão muscular, medo de tomar decisões, etc. Tudo isso não é a ansiedade em si, mas as consequências dela. As origens da ansiedade estão mais profundas, estão escondidas na nossa mente e no nosso espírito. E geralmente as ações que a gente faz quando a gente está com esses sintomas de ansiedade enchendo o nosso deck são para buscar soluções instantâneas para nos tirar logo desse desconforto. Tem um trecho bíblico em que o apóstolo Paulo fala sobre as pessoas que vivem só pelas sensações prazerosas do corpo, dizendo que o seu estômago é o seu Deus. Então, os comportamentos preferidos e naturais do nosso corpo em momentos de estresse e ansiedade são aqueles que são os mais fáceis de fazer e que nos deem um prazer sensorial de curto prazo. Comer, beber, rolar o feed do Insta, maratonar Instagram, comprar. Isso é o que o apóstolo Paulo geralmente fala de viver pela carne, viver pelas sensações físicas prazerosas. Não é assim? Quando a gente está com dor, a gente não quer fugir dessa dor a qualquer custo. Mesmo que seja um pequeno alívio, mas geralmente quando a gente consegue um pequeno alívio rápido, depois a gente vê que aquele pequeno alívio não durou tanto tempo quanto a gente queria. Então, do ponto de vista do nosso corpo, a gente precisa de novos hábitos, a gente precisa de novas práticas de vida que vão manter o nosso corpo ordenado. E aqui, integralmente, quando eu falo de hábitos, eu não estou falando só de ler a Bíblia e orar, não. Estou falando de dormir, de comer bem, de movimentar o seu corpo. Mas só ter bons hábitos e comportamentos na dimensão do seu corpo não é o suficiente para lidar com a sua ansiedade e insegurança. Porque esse barco não é só deck, não é só corpo. Esse barco tem outro compartimento, que é a casinha do leme, que é a nossa mente. E lá a gente tem o nosso GPS, com o mapa da viagem, o plano de navegação e o leme. É ali que a gente analisa o mapa, a gente fala para os nossos comportamentos que estão ali no deck o que eles têm que fazer. Só que nessa casinha a gente não tem só uma parte analítica e racional, a gente tem também os nossos sentimentos. Você já assistiu aquele filme infantil chamado Divertidamente? Pois bem, lá na nossa torre de controle, na nossa casinha da mente, a gente tem as nossas emoções que fazem muita diferença na hora da gente decidir o que fazer ou não fazer. Não tem ninguém que é puramente racional. A nossa mente é racional e emocional, a neurociência diz isso. E quando Paulo fala sobre a gente renovar a nossa mente, ele está falando de pensamentos e sentimentos também. Ele não está falando somente de termos um intelecto renovado, mas a gente ter sentimentos renovados também. E o que acontece? Quando a gente está numa situação de insegurança, a gente costuma deixar que o medo governe o nosso barco.
E a gente começa a tentar antecipar todos os cenários negativos que podem acontecer e tentar achar soluções compensando esses cenários com um plano de ação, seja de luta, seja de fuga. E aí a gente fica sempre no IC, a gente fica se pré-ocupando mentalmente. Para essa dimensão mental do nosso ser, a gente precisa de tempo e espaço para processar os nossos pensamentos e sentimentos aos pés da cruz de Cristo e redimi-los, alinhando o nosso pensamento e o nosso sentimento aos pensamentos e sentimentos de Deus para a nossa vida. Mas ainda tem o porão, que é o mais importante, que é onde estão os mantimentos para essa jornada, que é o nosso espírito, ou como a Bíblia também chama de nosso coração, nossa alma, nosso interior. Esse é o centro da nossa existência, o fundamento que precisa estar sólido para a gente conseguir lidar com as tempestades da vida sem naufragar. E imagina que o interior desse barco está cheio de rachaduras e fendas. Fendas que estão naufragando o nosso barco de dentro para fora. Essas fendas são as causas espirituais e teológicas da nossa ansiedade e insegurança. Nós devemos sim cuidar do nosso corpo e da nossa mente para a gente lidar com a nossa ansiedade e insegurança, mas a gente precisa tratar essas rachaduras do nosso espírito. Se a gente continuar deixando as rachaduras do nosso interior abertas, a ansiedade vai continuar nos afogando de dentro para fora. Depois da minha própria experiência e de anos caminhando com mulheres cristãs que lidam com a sua ansiedade e insegurança, eu consegui mapear algumas dessas rachaduras que são as causas espirituais da nossa ansiedade e insegurança. E eu vou compartilhar elas com você aqui nessa aula. Eu quero te contar quais são essas fendas do nosso interior que precisam ser consertadas para que a gente possa ter um espírito sólido, constante, calmo e confiante. Então, prepara o caderno para anotar. São 8 fendas e elas são a causa espiritual da nossa ansiedade e insegurança. Eu vou te dizer quais são elas e os sintomas de quem tem essa fenda aberta. Você pode ter todas ou só algumas, mas certamente, pelo menos, você tem uma aberta. A primeira delas é a desconfiança na boa paternidade e soberania de Deus. Quem tem essa fenda, por mais que saiba e diga que Deus é bom, lá no fundo, desconfia que Deus não é tão bom assim, que Ele não é tão confiável. Essa pessoa não consegue descansar no Senhor porque, no fundo, ela acha que Deus não quer dar para ela o que ela realmente quer. Essa pessoa sente um profundo desamparo, acha que Deus está sempre bravo com ela, tem medo de Deus a castigar quando ela fizer coisas ruins. A segunda fenda é a falta de satisfação e deleite da alma na presença de Deus. Quem tem essa fenda, por mais que diga da boca para fora que ama a Deus acima de todas as coisas, na verdade ela se apega a outras causas, outras coisas e a outras pessoas como fonte de satisfação e deleite da sua alma. Ela vive procurando fora coisas para satisfazer sua alma. A terceira fenda é a falta de valor, segurança e autoestima em Cristo. Essa pessoa, por mais que ela saiba intelectualmente que ela é nova criatura, ela não vive a partir dessa nova identidade que foi comprada pelo sangue de Cristo. E ela vive tentando ainda provar o seu valor e conquistar a segurança através da sua performance. Então ela vive se cobrando, se comparando e se condenando. A quarta fenda é a falta de sintonia e fluir no poder do Espírito Santo. Quem tem essa fenda aberta não sabe como viver dependente do mover do Espírito. E aí fica tentando resolver seus problemas com a sua força e com o seu próprio entendimento. Ela não sabe quem é o Espírito Santo, como ele age, como ele se comunica com a gente. E então essa pessoa vive se sentindo impotente e incapaz de lidar com as durezas da vida. A quinta fenda é a falta de clareza da vontade de Deus para a sua vida. Quem tem essa fenda aberta não sabe o que Deus está fazendo e quais são os propósitos de Deus para a sua vida. Ou então acha que sabe, mas está equivocado. E não saber com clareza a vontade de Deus para as nossas vidas nos deixa inseguras, sem rumo, sem coragem, sem confiança. A sexta fenda é a falta de perseverança para lidar com as frustrações e imperfeições da vida do lado de cada eternidade. Quem tem essa fenda aberta tem uma visão equivocada do que é a vida plena com Jesus. E por isso, quando a dor e o sofrimento aparecem na vida dessas pessoas, elas são surpreendidas e se frustram achando que estão sendo punidas ou que o Senhor não a está abençoando elas. A sétima fenda é a falta de entendimento e paciência com o modo de agir
demorado de Deus. Quem tem essa fenda tenta acelerar os processos de Deus, não consegue lidar com o tempo da espera, com a demora aparente para Deus nos responder. Essa pessoa quer soluções mágicas, simples, prontas, e não tem ferramentas para andar com Deus nesse tempo que aparentemente demora tanto. A oitava e última fenda é a falta de sabedoria para lidar com as emoções difíceis, com as tentações e pecado enquanto Cristo não voltar. Por essa pessoa não ter uma visão clara de quem Deus é, quem ela é em Cristo, o poder que ela tem no Espírito, qual é o propósito de Deus para a vida dela, como esse propósito está sendo cumprido, em qual tempo ele se cumprirá e qual é a parte dela desse propósito, ela não está equipada para lidar com as tentações, com as dificuldades do caminhar do lado de cada eternidade. E aí, se identificou com alguma dessas fendas? Me conta nos comentários. Eu vou repetir elas aqui, para caso alguém tenha deixado alguma delas passar. A primeira delas é a desconfiança na boa paternidade e soberania de Deus. A segunda é a falta de satisfação e deleite da alma na presença de Deus. Terceira é a falta de valor, segurança e autoestima em Cristo. Falta de sintonia e fluir no poder do Espírito. Falta de clareza da vontade de Deus para a sua vida. Falta de perseverança para lidar com as frustrações e imperfeições da vida do lado de cada eternidade. Falta de entendimento e paciência com o modo de agir demorado de Deus. E, por último, falta de sabedoria para lidar com as emoções difíceis, com as tentações e com o pecado enquanto Cristo não volta. E aqui a gente precisa ser brutalmente honestos, porque na era da informação, onde a gente tem tanto conhecimento à nossa disposição, nos falta sabedoria. A gente pode dizer, não, eu sei quem Deus é, eu confio que Ele é bom, mas na prática você tem conseguido viver essa confiança? Não, eu sei qual é o meu valor e minha identidade em Cristo, mas na prática você tem conseguido viver a partir desse valor e identidade? Porque não basta você só saber no intelecto e na teoria, é preciso que essa convicção intelectual se torne uma convicção emocional e se transforme em um hábito na sua vida. Você sabe como fazer esse download da mente para o coração que depois se transforma em ação? É isso que a gente vai aprender na próxima aula. Na próxima aula eu vou compartilhar com você como o meio da gente consertar essas causas espirituais que dão origem à nossa ansiedade e insegurança. E, spoiler, não é só com mais teoria, com mais informação, com mais um livro, com mais uma pregação. Descobrir essas causas espirituais que eu compartilhei aqui com você tem mudado a minha vida. Não só a minha, mas a de muitas das nossas alunas também. Dá uma olhada no que uma das nossas alunas diz sobre como passar por esse processo foi transformador para ela, mesmo ela tendo nascido na igreja e já tendo ido para o seminário. Dá uma olhada. Meus dias antes, 2021, mesmo antes, foram anos muito difíceis para mim. Eu comecei a questionar e a andar muito ansiosa, questionar minha fé, na realidade. Se a forma como eu estava servindo a Deus era correta, por que acontecia aquilo na minha vida, por que só comigo, por que eu estava tão triste e ao mesmo tempo me culpando porque eu estava externalizando e pensando tudo aquilo. Fluirá para mim foi como se eu estivesse dentro de um poço e vendo a luz lá em cima, mas sem nenhuma força para subir, e alguém jogasse uma corda para mim. E essa corda me ajudou a subir e a enxergar claramente as coisas que estavam acontecendo no meu cotidiano, que estavam me preenchendo de coisas que não era a realidade, Eu precisava me esvaziar daquelas coisas. O impacto principal que a Fluirá teve na minha vida foi o de esclarecer tudo aquilo que eu já tinha aprendido, porque eu me converti muito nova, me converti com 5 anos de idade. Então, tudo aquilo que eu já tinha aprendido, já tinha ouvido, já tinha ido para seminário, já tinha buscado ao Senhor de tantas formas, Tudo aquilo que eu já tinha vivido com Deus, diante de cada aula, vendo cada aula, e a gente vai entendendo o que Deus quer para a vida da gente, Onde é que a gente está na história de Deus aqui na Terra? Como é que a gente faz para ligar esses ensinamentos que a palavra traz com as ações cotidianas da gente, Como foi importante ter amigas, Pessoas que estavam passando pelo mesmo momento que eu, que você pensa assim, não, isso só acontece comigo, mas não. Pessoas que estavam passando pelo mesmo momento que eu, que estavam ali buscando a Deus,
Eu tenho uma amiga de alma que eu fiz no curso que, assim, quando eu não tenho mais forças para orar, quando eu não posso nem mais falar uma palavra, eu mando mensagem. Ela tá longe também, né? Eu moro longe e ela mora longe também. E ela me dá uma palavra de ânimo e ela tá comigo porque ela entende, né? Por aquilo que eu passo. Então, frente aos desafios da vida agora, eu caminho de uma nova forma. Mesmo que venham as mentiras, mesmo que a vida se mostre difícil, né? Eu me sinto, na realidade, esclarecida e aparelhada para poder caminhar de uma forma a servir ao reino, né? Entendendo que as coisas que acontecem servem para a minha fortificação. Entendendo tantas coisas que a minha mente sabia, mas que o meu coração não conseguia entender direito. Os dias difíceis, eles estão aí, né? Mas eu tenho vivido eles um dia de cada vez, com pequenos passos, imperfeitos e corajosos. Muito encorajador, né? É possível para você também. Alguns recados finais aqui importantes antes da nossa próxima aula. Se você não está no nosso grupo de estudo do WhatsApp, tira uma foto do QR Code aqui ou entra no link que está na descrição do vídeo, porque lá a gente vai enviar o material de apoio da aula de hoje. Tanto um resumo em PDF com todo esse conteúdo, quanto algumas práticas e perguntas para autorreflexão. E se você gostou dessa aula, que tal compartilhar com o máximo possível de amigas cristãs que você conhece? Abençoa com aquilo que você tem aprendido aqui também. E eu tinha dito que a gente faria uma surpresa para quem ficasse até o final, né? É o seguinte, ao final dessa semana, no sábado, nós vamos sortear uma matrícula para o nosso programa. Só que tem algumas regrinhas para participar desse sorteio. A primeira delas é que você tem que assistir todas as aulas até o final. E como que a gente vai saber que você assistiu até o final? Porque em cada aula a gente vai dar uma virada de chave que você precisa saber no último dia para ganhar, tá bom? Então, a virada de chave da aula 1 anota aí, somos seres multidimensionais e precisamos nos atentar a causas físicas, emocionais e espirituais da nossa ansiedade e insegurança para ter saúde integral. Vou falar de novo. Somos seres multidimensionais e precisamos nos atentar às causas físicas, emocionais e espirituais da nossa ansiedade e insegurança para ter saúde integral. Anota essa frase e deixa ela guardadinha aí que você vai precisar dela mais para frente nessa semana. E não perca a próxima aula. Relembrando, nela você vai aprender como tratar cada uma dessas fendas. Então já coloca na sua agenda, coloca o alarme no seu celular e até lá!